Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam tudo bem com vocês estejam ótimos. Na aula passada a gente falou sobre as ideias sobre o universo, né? E na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a evolução estelar. Ou seja, vamos falar sobre como as estrelas nascem, quais são os tipos de estrelas, quais são as características das estrelas e como é que tudo que nasce chega ao fim, né? Então, as estrelas elas são corpos celestes que emitem luz, né? São corpos luminosos que emitem luz. É, Sendo assim, né, muito provavelmente a morte de uma estrela iria ocorrer quando ela parasse de produzir energia. É, de onde sai, como é que essa luz é produzida? De onde sai essa luz, né? E será realmente que ao fim elas se apagam, né? Tipo, ser como desligar uma lâmpada queimar, né? Então, a, por exemplo, no fogão, né, a chama do fogão, né, ele resulta da combustão, né, o fogão, quando se acende, ele é a combustão do gás, né, usado, do gás, né, que o gás utiliza o oxigênio do ar, né, como comburente, né. Então a luz da lâmpada ela vem da energia elétrica, por exemplo. E de onde é que sai? Qual é a fonte de energia das estrelas, né? As estrelas, assim como tudo que existe no universo, elas são compostas por átomos, né? Então a gente já viu lá em química, né, que os átomos eles são formados por seu núcleo. Dentro do núcleo dos átomos a gente tem prótons e nêutrons, né? E elétrons, que são aquelas partículas negativas que orbitam, ou seja, que se movem ao redor desse núcleo, né? As estrelas elas têm temperaturas tão elevadas que elas conseguem unir núcleo de dois átomos diferentes. Ela consegue unir núcleos de dois átomos, né? É, em um só, ou seja, ele pega dois núcleos diferentes de dois átomos diferentes e os combina, ou seja, a temperatura é tão alta, tão elevada que eles conseguem fazer isso. Ou seja, ele pega dois átomos e une nele, pega dois átomos e une formando um novo átomo, né? E aí quando eles fazem isso eles emitem mais energia ainda, né? Na forma de radiação de diversas frequências, como a gente viu lá no espectro do eletromagnético, né? Esse processo que acontece é um processo de fusão nuclear, né? Então, o processo de fusão nuclear é o processo quando você une o núcleo de dois átomos para formar um novo átomo, né? Então, um átomo ele só recebe o nome de estrela quando ele passa a realizar fusão nuclear e a produzir a sua própria energia. Então, as estrelas, como é que elas começam a se formar? As estrelas elas começam a se formar dentro de regiões no espaço, né, que existe muito gás concentrado e muita poeira, né? Conhecida como a gente chama de nuvens moleculares, né? Então, dentro dessas nuvens moleculares surgem locais com maior densidade, ou seja, com maior quantidade de gás e de poeira estelar, né? Ou seja, na qual essas partículas elas estão mais próximas. Então, nesses locais, elas começam a se concentrar cada vez mais, elas vão se atraindo por força gravitacional, e aí elas vão cada vez mais se atraindo. Então, esses pontos de alta densidade eles vão atraindo mais gás, mais poeira, e quanto mais atração tem, maior densidade vai ocorrendo. E assim é que as estrelas vão se formando, né? Ou seja, essas nuvens de gás, né? Então elas vão se concentrando, gases, poeira estelar, aumentando sua densidade, aumentando cada vez sua densidade. Então, conforme à medida que os núcleos de milhares de átomos que formam as estrelas começam a se unir, ou seja, à medida que eles vão se atraindo, esses átomos eles vão se atraindo, eles vão se unindo, a protoestrela, ou seja, que seria o precursor da estrela, torna-se uma estrela, ou seja, emitindo radiação para o espaço. Então, a estrela nasce no momento em que se inicia os processos de fusões nucleares e ela começa a produzir luz e radiação. Então, esse é o ponto que se diz que aí nasceu uma estrela. Ela nasce nessas nuvens de gases no espaço, de poeira, a partir da atração desses gases, dessas moléculas por atração gravitacional. E esses pontos eles vão ficando cada vez mais densos e a partir do momento em que começa a acontecer as fusões nucleares entre os átomos que estão formando essa protoestrela, e a partir desse processo da fusão nuclear a gente tem uma grande liberação de radiação e energia. Então esse processo ele começa a se retroalimentar e aí a gente diz que nasceu uma estrela, né? Então no princípio as estrelas elas unem os núcleos pequenos, né? Ou seja, ela transforma os núcleos
de átomos pequenos em núcleos um pouco maiores, né? Então, depois de um tempo, quando esses pequenos núcleos dos átomos eles acabam, eles passam a unir os núcleos atômicos maiores em outros núcleos cada vez maiores ainda, né? Certo? Então você tem lá tendo dois núcleos de átomos pequenos, eles vão se juntando e formando núcleos de átomos maiores, com mais prótons em seu núcleo. Quando esses pequenos terminam, a estrela começa a fazer a fusão nuclear desses átomos maiores, formando átomos de núcleo maior ainda, né? Então, para fundir esses núcleos mais pesados, é necessário que existam temperaturas maiores, né? Maiores e maiores e maiores para poder fazer este processo, né? Então, é graças à fusão nuclear que as estrelas conseguem produzir núcleos mais pesados a partir de átomos mais leves, né? Então esse processo a gente chama de nucleossíntese, ou seja, a formação de novos núcleos a partir de núcleos menos densos. Então tem núcleos menos densos vão se formando, depois vão formando, mas você vai precisando de uma demanda energética cada vez maior para formar esses núcleos cada vez maiores, certo? Então nucleossíntese é a formação de novos núcleos a partir da fusão de núcleos menores. Então, quanto maior a temperatura de uma estrela, mais pesados são os átomos que ela consegue fundir. Ou seja, para ela fundir átomos maiores, ela precisa de mais temperatura. Então, quanto maior é a temperatura de uma estrela, significa dizer que ela está fundindo átomos, núcleos de átomos mais pesados, certo? Então, se ela tem muita temperatura, ela consegue fundir átomos mais pesados, átomos que têm núcleos maiores, que têm maior massa atômica. Se ela tem menos temperatura, ela está fundindo átomos menores. Então, conforme os átomos eles vão sendo fundidos, eles vão ficando cada vez maiores, né? E cada vez que eles vão ficando maior, aumenta-se a dificuldade de realizar essa fusão. Ou seja, é mais difícil fundir átomos maiores do que menores. Então, vai chegar um determinado momento em que as estrelas mais quentes elas não vão conseguir mais fundir átomos, porque não tem temperatura e energia suficiente para fazer essa fusão nuclear e liberar mais energia, sem que ela perca sua estabilidade. Ou seja, vai chegar um ponto que ela não vai conseguir mais fundir esses átomos maiores sem que ela perca sua estabilidade. Então, esse limite máximo é o átomo que a gente chama do átomo de ferro. Então, quando a estrela não consegue mais realizar a fusão dos átomos, pode-se dizer que ela morreu. Ou seja, quando para a fusão nuclear, diz que aquela estrela morreu. Então, ela inicia fazendo a fusão com os átomos mais leves. Qual é o átomo? É o hidrogênio. Então, qual é o átomo mais leve? O hidrogênio. Então, ela junta um hidrogênio com outro hidrogênio, faz a fusão nuclear e forma um átomo de hélio, que é um átomo que tem dois prótons, né? Então, ela vai fundindo os hidrogênios e formando hélio, formando hélio, formando hélio, formando hélio. Quando não tem mais hidrogênio para formar ela vai começar a juntar hélio com hélio. Então, ela vai juntar os átomos de hélio com os átomos de hélio. Então, ela vai formar átomos mais pesados. E ela vai fazendo isso e a partir daí vai formando vários elementos até chegar no ferro, que é o mais pesado de todos. Dentro de uma possibilidade de uma estrela, onde ela não consegue mais fazer esse processo. Então, quando ela para o processo de fusão nuclear, a gente diz que a estrela morreu. E quais são os tipos de estrelas que a gente pode ter no nosso universo, né? Existem alguns tipos, né? Então, todas as estrelas elas chegam, como a gente estava falando, né? Nem todas as estrelas elas chegam a produzir o ferro, né? Que isso vai depender como um átomo final, né? Algumas estrelas elas param antes disso, porque para fazer a fusão, por exemplo, para chegar até o ferro, vai depender da massa que elas têm e também consequentemente da temperatura. Ou seja, nem toda estrela ela consegue chegar a esse ciclo final de produção de átomos de ferro, por exemplo. Além disso, existem outras diferenças entre as estrelas. Por exemplo, a gente tem estrelas que têm massas maiores, e que vão esgotar, né, o seu reservatório de hidrogênio no núcleo mais rápido, ou seja, elas vivem menos. Então, estrelas muito grandes, como elas são muito grandes, elas vão precisar de uma demanda de, por exemplo, de reservatório de hidrogênio maior para fazer as fusões nucleares. Então, como ela é grande demais, chega um momento que ela para a fusão nuclear dela, então ela tem o período de vida dela é mais curto, né? Então, às vezes, quando a gente observa o céu noturno, a gente vê que no céu a gente tem estrelas, algumas estrelas que da nossa percepção brilham mais que outras, e às vezes algumas elas não são mais brancas, outras são mais azuladas, outras são mais amareladas, outras mais avermelhadas, né?
Mas quando a gente vê, por exemplo, no céu uma luz, uma estrela que está brilhando mais, isso não quer dizer que ela é maior ou que ela emite mais luz. Às vezes só dá uma falsa impressão, às vezes é mais pela distância. Ou seja, às vezes você tem uma estrela mais próxima da gente que brilha, ela brilha menos do que uma estrela que brilha mais, que está mais distante. Então brilha menos intenso porque ela está mais distante, mas isso não significa dizer que ela não que ela brilha mais ou menos. Às vezes a gente tem essa falsa impressão pela distância, né? Então, às vezes, uma estrela pode parecer muito mais brilhante porque ela está muito mais próxima da gente, né? Então, devido à distância, a gente tem a impressão que o Sol seria o astro mais luminoso, né? Mas isso não é verdade. Então, quando a gente fala sobre a luminosidade das estrelas, em geral, a gente está relacionando essa luminosidade à massa da estrela e à distância que ela está da gente, né? Então, por exemplo, a gente tem uma estrela como a estrela Sirius, que tem aqui na imagem, né, que é uma estrela branca. Ela é a estrela mais brilhante que a gente vê no céu noturno, porque além de ter alta luminosidade, né, ela é uma estrela que ela está bem próxima, uma das estrelas mais, depois do Sol, a estrela mais próxima da gente é a estrela Sirius, né? A massa da Sirius é maior do que nosso Sol. Então ela pode ser, ela é bem maior, né? E ela pode ter, ela tem cerca de 25 vezes mais luminosidade que o Sol, né? A gente também tem, por exemplo, o caso da estrela Rigel, que é uma estrela gigante azul, que ela tem, por exemplo, 62 mil vezes mais luminosidade que o Sol, né? A Rigel, ela é classificada como uma estrela gigante, uma super gigante azul, ou uma gigante azul, né? A gente também tem, aqui na imagem eu trouxe uma gigante azul, mas também tem as gigantes vermelhas, ou as supergigantes vermelhas. As diferentes cores das estrelas, elas nos informam sua temperatura, ou seja, quanto mais azulada a estrela, mais quente ela é, certo? Quanto mais avermelhada ela menos quente, eu ia falar mais fria, né? Mas na realidade ela é menos quente, né? Então ela vai ter as menos quentes são as vermelhas, depois as amarelas, depois as brancas, são as mais quentes, e as mais quentes de todas são as azuis. Então as estrelas elas podem ser classificadas, né, de acordo com sua massa, com a sua quantidade de matéria, sua luminosidade e sua cor, certo? Então, além das estrelas gigantes, como eu falei, as gigantes azuis que a gente tem e supergigantes, a gente também tem as que chama das estrelas anãs, né? Que elas são estrelas que têm a massa relativamente menor e menos luminosidade. Então, por exemplo, o Sol da gente é considerado uma estrela anã amarela, certo? E também tem estrelas brancas, como aqui é o caso de Sirius, que estaria numa faixa intermediária, né, de temperatura e luminosidade. E a gente também tem as anãs vermelhas, né? Tem aqui as anãs castanhas, né, que é um vermelho mais escuro, e tem as anãs vermelhas, como a Próxima Centauri, né, que são estrelas menos quentes, né? Então a gente vai classificar pela massa, pela luminosidade e pela temperatura. Lembrando que as estrelas azuis são as mais quentes, as vermelhas as menos quentes. Então a tonalidade vai seguindo um padrãozinho que eu vou mostrar para vocês agora. A maior parte das estrelas são anãs vermelhas, né, que são estrelas frias, né, e de baixa luminosidade. Existem umas marrons que são mais frias e menos luminosas, que alguns são consideradas como protoestrelas, ou seja, que elas não iniciaram ainda o processo de fusão nuclear. Então esse diagrama aí, o diagrama de Hertzsprung-Russell, que a gente chama do diagrama HR, ele é utilizado para representar os tipos de estrelas, considerando sua temperatura e sua luminosidade, né? Então nele a gente observa a temperatura cresce, né, para a esquerda, ou seja, aqui da esquerda, né, das vermelhas até azul, então ela cresce da direita para a esquerda, e a luminosidade é o eixo Y, que cresce ali do ponto 0 para cima. Então quanto mais luminosa ela está mais para cima, quanto menos luminosa ela está mais aqui para baixo, né? Então, quando a gente observa esse diagrama o diagrama HR, é possível que a gente consegue perceber que existe uma concentração de estrelas na diagonal que sai do canto esquerdo superior,
e vai até o canto direito inferior. Certo? Então ela vem lá de cima, do canto direito, esquerdo superior, e vem descendo até o canto direito aqui inferior, que são essas estrelas vermelhas. Então nessa região aí, essa região ela chama-se essa região do meio aí, estão vendo? Que ela começa lá nas estrelas azuis, né? Que são as que estão mais quentes e que tem maior luminosidade. Então eles vão descendo até as estrelas brancas, já a luminosidade vai diminuindo, estrelas amarelas, né, de menor temperatura, menor luminosidade intermediária, e vem descendo até formar essas estrelas vermelhas, né, que tem a menor temperatura, e a sua luminosidade vai caindo até ela cessar aqui. Esse caminho aí do meio a gente chama da região da sequência principal, ou seja, então nessa região da sequência principal a gente vai ter todas as estrelas que fundem o hidrogênio em hélio, ou seja, fazem a fusão nuclear dos átomos de hidrogênio formando hélio. Como essa fusão é a primeira que acontece no interior das estrelas, todas elas iniciam, né? Elas se iniciam e permanecem durante a maior parte do tempo de sua vida. Então a maior parte das estrelas elas permanecem, a maior parte do seu ciclo vital dentro dessa sequência principal, né? Então o local na sequência ele vai depender da massa da estrela também, né? Então as gigantes azuis são as estrelas de maior massa que já deixaram, né, a sequência principal. Então a gente pode ter essas supergigantes azuis que vão viver menos porque elas têm maior massa, elas precisam de mais, elas queimam o seu combustível mais rápido. Então as supergigantes azuis elas vão estar lá em cima, fora da sequência principal, lá no canto esquerdo, e as anãs vermelhas elas vão estar aqui embaixo, né? À medida que elas vão fazendo essa fusão desses núcleos, a gente pode ter aqui na sequência principal as estrelas amarelas, que estão aqui nessa região, e branco nessa região intermediária, mas elas podem escapar dessa sequência natural e formar, por exemplo, o ramo das gigantes vermelhas. Professor, e de onde é que sai esse ramo das gigantes vermelhas? As estrelas amarelas, né, que são essas intermediárias, o que pode acontecer quando elas param de... Quando a quantidade de hidrogênio delas acaba e ela para de fazer a fusão do hidrogênio e hélio, ela vai começar a fazer a fusão do hélio em outros átomos mais pesados. Então, à medida que ela vai fazendo essa fusão e formando átomos mais pesados, ela vai aumentando de tamanho. Como ela aumenta de tamanho, ela vai ter mais massa, então sua temperatura vai diminuir, porque ela vai ter uma massa maior, ou seja, ela vai esfriando. Então essas amarelas, quando elas acabam esse estoque de hidrogênio com mais formatos mais pesados, elas podem puxar desse ramo principal, dessa sequência principal, e formar o ramo das gigantes vermelhas, ou seja, elas vão formar estrelas gigantescas vermelhas que são mais frias por causa do seu tamanho. Então um dos destinos das estrelas amarelas, quando acaba seu estoque de hidrogênio e ela começa a fundir átomos mais pesados, ela vai formar esse ramo aí das gigantes vermelhas, né? E a gente também tem o caso das anãs brancas que estão lá no cantinho também, que também estão fora, que elas se formam em outros processos e estão fora dessa sequência principal, certo? Então essa sequência, todo mundo que está nessa sequência principal são as estrelas que estão transformando hidrogênio em hélio por fusão nuclear, certo? A gente vai ter as azuis grandes, que são as mais quentes, mais luminosas. Na intermediária a gente vai ter as brancas e as amarelas e as anãs vermelhas aqui, certo? Então aquele ramo das gigantes vermelhas se forma quando cessa o estoque de hidrogênio nas estrelas amarelas, elas começam a fundir átomos mais pesados, com isso elas aumentam sua massa, aumentando sua massa, elas vão formar gigantes vermelhas e vão diminuir sua temperatura porque elas têm um tamanho maior e uma massa também maior, certo? E como é que o ciclo de vida das estrelas, né? Então as estrelas com massa acima da metade da massa do Sol, elas se tornam gigantes, né? Ou supergigantes. E de acordo com suas massas, elas vão ter diferentes destinos, né? Se a estrela tiver até 10 vezes a massa do Sol, por exemplo, ela virará uma gigante, crescendo de acordo com os átomos que ela vai fundir, né, em seu interior. Geralmente as estrelas com essa massa fundem átomos até chegar até o carbono, né? Quando toda a fusão terminar, ela vai ejetar grande parte de sua massa para o espaço sideral, virando uma anã branca e formando uma nebulosa planetária ao seu redor.
ou seja, essa matéria ela vai se espalhar no espaço. Então aquele canto a gente tem a nebulosa, né, aquela nuvem de gás que vai formar a estrela. Essa estrela, veja lá o caminho lá, a estrelazinha amarela, ela vai dar origem depois, lembra que ela virou uma gigante vermelha. Se ela tiver até 10 vezes a massa do Sol, né, ela vai chegar um momento quando ela chegar até que formar os carbonos, ela vai cessar, então ela vai formar ela vai virar uma anã branca, como a gente viu lá no esquema anterior. Então, mas como ela é grandona, ela virou uma anã. A maior parte da massa dela, ela expulsa da estrela, ela ejeta, né? Essa matéria que é expulsa, ela vai formar a nebulosa planetária, certo? E o que sobra no centro é uma anã branca, que é uma estrela pequena, que tem muita temperatura, baixa luminosidade, e ao redor dela vai formar essa nebulosa de planetária. Então ela chega a um ponto que ela vai ejetar boa parte da matéria da estrela. Esse é um caminho que é a estrela. Ao se tornar uma anã branca, a estrela passa a se localizar naquele canto inferior que eu mostrei no diagrama HR. Então ela permanece muito quente, mas agora com pouca luminosidade. Ao longo de muitos anos ela vai se esfriando até se transformar no que a gente chama de uma anã negra. Ela tá aqui ela vai estar ali naquele cantinho ali, na anã branca, certo? Então um dos caminhos da vida da estrela é essa, né? Ela forma essa estrela amarela, vira uma gigante vermelha e expulsar, quando acaba a fusão nuclear, ela expulsar boa parte de sua matéria, formando essa nebulosa planetária, até formar uma anã branca. Então depois de expulsar grande parte dessa sua matéria, ela pode ficar com uma massa 10 vezes menor que o Sol. Ou seja, ela tem uma massa 10 vezes maior e passa a ter uma massa 10 vezes menor que o Sol, mas concentrada em um diâmetro muito menor, né? Então é por isso que as anãs brancas elas são muito densas. Elas são pequenas, mas elas são muito densas, né? Se a estrela tiver mais que 10 vezes a massa do Sol, então a estrela branca é até 10 vezes a massa do Sol, né? Para formar o primeiro caminho lá, a estrela amarela, gigante e a nebulosa planetária. Ela tiver até 10 vezes. Se ela tiver mais que 10 vezes a massa do Sol, ela vai fundir átomos até mais pesados. Ou seja, essas estrelas que têm uma massa até 10 vezes a massa do Sol, ela vai cessar quando ela tiver sua fusão nuclear vai acabar quando ela formar os átomos de carbono. Daquelas estrelas que são maiores que o Sol, que são mais de 10 vezes maior que o Sol, ela vai conseguir fundir átomos mais pesados possível, o átomo mais pesado possível na fusão nuclear, que é o ferro. Ou seja, ela consegue chegar até a fusão do ferro. Ela passa da fusão do carbono e chega até a fusão do ferro. Então, quando a fusão nuclear dela acaba, ela expulsa grande parte da matéria que forma a estrela em um processo de uma explosão. Ou seja, é como se... Então a gente tem essa estrela azul, que é uma estrela muito maior, que tem mais de 10 vezes maior que o tamanho do Sol. Ela vai formar uma supergigante vermelha, ou seja, quando ela for acabar o hélio, ela vai crescendo, crescendo. E quando ela chegar até a fusão do ferro, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai explodir. Este processo de explosão é o que a gente chama de uma supernova, certo? É uma forma muito violenta que a expulsão da nebulosa planetária, ou seja, nem se forma essa nebulosa planetária. A explosão é tão grande, de uma magnitude tão grande, que essa nebulosa, essa poeira de massa, ela vai ser espalhada violentamente pelo espaço. Então essas estrelas que são muito maiores que o Sol, elas vão sofrer esse processo de supernova, né? Então é graças às supernovas que os átomos pesados formados dentro dessas estrelas, como o ferro, por exemplo, eles acabam nessa explosão. Então o que acontece? Essa explosão ela é tão violenta que o ferro ele se acaba e ela começa... É tanta energia que a estrela ela não conseguia mais fazer fusão do ferro. Mas numa supernova a energia é tão grande que se inicia outros processos de fusão nucleares, chegando até a fundir o ouro. É a partir das supernovas que todos os elementos químicos que existem na tabela periódica, que existem no universo, se criaram. Ou seja, todos os elementos químicos mais pesados que o ferro, mais pesados que o ouro, eles se formaram muito provavelmente a partir de supernovas, certo? Então as supernovas são responsáveis pela criação de boa parte de toda a matéria e dos elementos químicos mais pesados do universo.
Depois de uma supernova, a estrela pode ter dois caminhos. Ou formar uma estrela de nêutrons, certo? Se ela tiver entre 15 a 25 vezes a massa se essa estrela tiver de 15 a 25 vezes a massa do Sol, após a supernova ela vai formar uma estrela de nêutrons, de 10 a 25 vezes, né? Ela forma uma estrela de nêutrons. Se ela tiver mais de 25 vezes a massa do Sol, ela vai formar... só antes de falar por último aqui, chama de estrela de nêutrons porque ela é tão densa que ela se acredita que ela é capaz de juntar prótons e elétrons e dar origem a partículas de nêutrons, né? Se essa estrela tiver 25 vezes a massa do Sol, ela vai formar os famosos buracos negros, né? Esses buracos negros que são pontos na Terra que não se sabe muito bem, é uma singularidade, não se sabe muito bem. Teoricamente se pensa muito sobre eles, mas não se sabe muito bem como é que eles interagem. Mas o que se sabe é que o campo gravitacional dele é tão forte, tão forte, tão forte, que qualquer coisa que cai no buraco negro não consegue escapar dele, inclusive a luz. Se a luz passar perto do buraco negro, ela é atraída, ela é sugada, tudo é sugado para ir no buraco negro e nada consegue escapar dele, certo? Então esses são os destinos de uma estrela, certo? Muito provavelmente o destino do Sol é o destino aí de cima, né? Mas ainda faltam mais uns 10 bilhões de anos para acontecer isso com o Sol, né? Então, estrelas que têm até do tamanho do Sol e até 10 vezes o tamanho a massa do Sol, né? Até 10 vezes a massa do Sol, elas vão seguir o caminho de cima, formar a nebulosa planetária anã. Aquelas que tiverem mais de 10 vezes vão seguir esse caminho de embaixo, que vão fundir átomos mais pesados, né? A de cima vai chegar no máximo o carbono, antes de formar essa explosão e formar a nebulosa planetária anã branca. Essas aqui que são de maior massa, elas conseguem chegar até o ferro, que é o elemento mais pesado que uma estrela consegue fundir. Aí nesse ponto ela vai ter tanta energia que ela vai sofrer essa explosão da supernova. Essa explosão vai gerar tanta energia que vai fundir o ferro em elementos mais pesados, o ouro, e assim formar todos os elementos, até os elementos mais pesados que a gente tem na tabela periódica. E é isso, se ela tiver entre 10 a 25 vezes o tamanho do Sol, ela vai formar ao final dessa supernova uma estrela de nêutrons. Se ela tiver mais de 25, ela vai formar os buracos negros, certo? Então com isso aqui a gente termina essa parte do assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é muita informaçãozinha, né? Mas se vocês tiverem dúvida, é só entrar em contato comigo que eu esclareço todas. Façam os exercícios que eu deixei para vocês, fiquem bem e até algum dia. Tchau!